Aí você pergunta, tá bom, Caio, mas o que é fé? Bom, em Hebreus 11:1, é o texto clássico, está descrita a fé na perspectiva quase natural. Embora as pessoas listadas em Hebreus 11, naquele capítulo sobre fé, que começa dizendo, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a firme convicção de fatos que se não veem, a sequência das pessoas que viveram pela fé, tem gente que viveu com aquela fé com consciência espiritual, outros viveram aquela fé como uma previsão, como Noé, que foi certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que se não veem. Ele intuiu, teve a certeza, ouviu a voz de Deus sobre o dilúvio e fez a arca. Mas há outros que viveram aquela fé de outro modo, que tiveram coragem de, na sua fraqueza, enfrentar o mais forte, de, com um exército menor, porém com confiança de que Deus não os deixaria sozinhos na sua fraqueza, vencer o exército maior, fizeram feitos extraordinários, derrubaram o que não era derrubável, brocharam o imbrochável, fizeram o que humanamente não se conseguiria fazer. Tem uma quantidade enorme de exemplos. Então, basicamente falando, bem basicamente falando, a fé é isto. Eu conheço ateus que têm essa fé, não projetada para a dimensão espiritual, mas pelo menos no nível do horizonte imediato, são pessoas que, mesmo dizendo eu não creio em nada espiritual, não creio que eu vou receber nenhuma ajuda de Deus e de anjos e de nenhuma dimensão, mas eu creio em mim. Eu creio, eu tenho certeza de que as coisas que eu estou desejando, planejando e pelas quais eu trabalho diligentemente vão se materializar. E eu tenho convicção de que as coisas que eu imagino, mas que ainda não existem, vão acontecer, porque eu vou trabalhar para realizá-las, produzi-las, para tirá-las do nada para a existência. E é assim que, no mundo inteiro, pessoas que realizam feitos impensáveis são. Se você for fazer uma anamnese psicológica com eles, você vai ver que o traço principal das características dessas pessoas, independentemente de espiritualidade, é que elas carregam convicção ou certeza de coisas que elas projetam, que elas creem ser possíveis, e também elas carregam a convicção de fatos que não foram ainda evidenciados, nem materializados, mas elas na mente, na imaginação, sabem que aquilo é possível, trabalham para fazer acontecer e fazem acontecer. Ora, esse é um fenômeno que se realiza até sem dimensão espiritual. Eu tenho dito muitas vezes que um ateu com bom ânimo e com projeções de perspectiva esperançosa para a vida, vai se dar infinitamente melhor na existência do que um crente negativo, pessimista, vacilante, claudicante, duvidoso, cheio de mudanças mentais, não sabe se é ou se não é, se vai por aqui ou se vai por ali. E cada coisa que ele ouve, ele acha que é verdade e não pensa nada, vive num estado de conflito e choque contraditórios, em clashes esquizofrênicos da mente, não produzem nada. Um ateu diligente é melhor do que um crente vacilante, mas muito melhor para o mundo, para o resultado final da vida, no que diz respeito ao que vai deixar
não de legado, mas de herança para muita gente. Porque quem não tem nada para deixar de herança, deve deixar legados, mesmo que tenha o que deixar como herança agora. Quem não tem herança tem que ter legado, tem que deixar o que construiu de maneira abstrata, porém visivelmente perceptível nos passos do seu comportamento, olhado e discernido pelos parentes, pelos cônjuges, pelos filhos, pelos amigos. Muitas vezes a gente vê a pessoa partiu na sua pobreza, não deixou nada físico, mas deixou um legado infinito para quem quer que tenha vivido com aquela pessoa. E aí Pedro diz, tem que ser a primeira coisa, o primeiro degrau da menina ali da escada, pá, pisou, pô, é fé. Pô, bote o pé no degrau da fé. E essa fé começa de maneira básica como certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que se não veem. Tem que, se eu não tiver pelo menos isso, se eu não começar pelo menos com esse extrato de bom ânimo, de boa atitude, com esse olhar que atravessa o imediato, com essa visão que projeta, mesmo que não transcenda o horizonte material, mas se olhar para além do imediato já vai mais longe do que aqueles que ficam presos só olhando o imediato. Agora, o que Pedro está falando é muito mais do que isso. Ele está falando daquela fé que transcende o imediato, que transcende o horizonte e que se projeta para o nível do impossível, daquilo que Jesus disse em Lucas 17, que são os impossíveis dos homens. Essa fé é a fé de Jesus, é a fé que tem que haver em mim, é a fé que tem que haver em você. Ela tem que aprender e tem que transcender o imediato, tem que transcender as circunstâncias, tem que transcender a tribulação, tem que transcender o impossível, tem que transcender aquilo que seja a determinação da palavra final da ciência dos humanos. Eu vou com a ciência até onde a ciência vai, mas a ciência não determina as minhas fronteiras. Eu vou para muito além do que a ciência já alcançou, sabendo eu que um dia a ciência, quando se tornar mais madura, vai alcançar o que pela fé eu já vivo e experimento e sei. Sei para além da ciência. O que a ciência sabe e prova, tudo que ela de fato sabe, ela prova. O que ela prova eu acolho. E, normalmente, ela só prova aquilo que é coerente com o que eu venho dizendo, segundo o Evangelho, que creio a vida inteira. Porque existe uma harmonia entre o que a fé propõe e a realidade do que a ciência encontra. Quando a fé verdadeira propõe e a ciência vai para o outro lado, tem alguma coisa errada com a ciência. Por outro lado, quando a ciência comprova, mas a fé está num outro lado, antagônico, o que eu estou chamando de fé não é a verdadeira fé, é uma crença religiosa. Porque a verdadeira fé foi proposta por aquele que criou a natureza e os fenômenos da natureza que são estudáveis, de modo que quando esses fenômenos são constatáveis, eles constatam o que a fé já propunha, porque não pode haver incoerência. A natureza criada por Deus é coerente com o Deus que a criou, e o Deus que a criou é o que propõe a palavra do Evangelho para o ser humano viver. Se eu tivesse tempo, eu falaria uma semana para vocês sobre isso aqui, que é extraordinário e muda as nossas concepções. Essa fé
que se apropria. E essa fé também propõe a palavra fidelidade, vem da raiz da palavra fé. Quem tem fé também aprende a coerência, também aprende a andar no caminho da fé. A fé tem um caminho, a fé tem um modo de ser, a fé tem um modus operandi, a fé tem um comportamento, a fé tem uma atitude, a fé tem um olhar, a fé tem uma interpretação, a fé tem propostas, a fé sabe para onde vai, mesmo quando ainda não está vendo aquilo que já enxergou, sem que ainda exista diante do nosso olhar. A primeira associação que eu devo fazer à minha disposição, a toda a diligência do meu ser, é essa fé. Sem essa fé, eu não tenho nem o primeiro degrau para subir. Entendeu? Não adianta você querer ir a algum lugar se você claudica, se você manca o tempo todo, se você não sobe e desce. Nunca vai, não tem um andar coerente, equilibrado, constante, seguro, adiante. É o tempo todo atrás, checando, é dúvida, perguntas, coisas que já deviam ter ficado lá na infância da fé, que as pessoas trazem todo dia. Se não puser o pé nesse primeiro chão, meu filho, nesse batente da escada na direção do céu, não tem prosseguimento. Não tem. Não adianta tentar, porque você não vai a lugar nenhum. Se você o que tem, e você chama de fé, é apenas um conjunto de crenças, você aprendeu para fazer primeira comunhão, ou profissão de fé nas igrejas evangélicas históricas, ou quando você se batizou da adolescência numa igreja pentecostal, neopentecostal, ou o conjunto de crenças que lhe ensinaram e que você adotou sem saber nem porquê, porque todo mundo ali diz que para ser membro daquilo ali tem que ter aquele conjunto de crenças. Como você não quer não pertencer, você precisa se sentir pertencendo a alguma coisa. Mais do que a Deus, você precisa se sentir pertencendo a um grupo, a uma congregação, a um batalhão de amigos. Quero ter 1 milhão de amigos. Muita gente está na igreja só porque quer ter amigos. E enquanto você for igual a eles, enquanto você não for diferente deles, eles vão dizer, vamos cantar juntos, orar juntos, subir um monte juntos, fazer não sei o que juntos, eles vão te convidar. No dia que você se diferenciar um pouquinho deles, eles vão te abandonar. Mas tem gente que chama até a frequência ao culto de fé. Não, eu sou uma pessoa de fé, eu não falto um domingo. Não, minha fé aumentou, agora eu vou 2 vezes por semana, 3, 4, vou todo dia. Minha fé está tão grande que eu vou todo dia. Não, minha fé cresceu, agora eu leio 3 capítulos da Bíblia por dia. Não, cara, o teu condicionamento, o pavlovianismo das suas crenças aumentou, mas fé tem nada a ver com isso. Fé existe você conhecendo Bíblia ou não conhecendo Bíblia, conhecendo religião ou sem religião. A verdadeira fé habita o coração, inexplicavelmente, de pessoas que muitas vezes não receberam nem informação. Mas houve uma eclosão, uma geração espontânea, que foi obra da emulação do Espírito Santo, falando com a gente, nos pensamentos, no segredo da alma, nos sonhos, nas interpretações dos fatos da vida. A vida vai começando a juntar os pedaços. De repente, você construiu dentro de você, ou foi construído dentro de você, um elemento humanamente alienígena, mas que coloca e que pulsa em você como uma pulsão de fé
para além das crenças humanas, uma esperança que não morre, uma certeza inabatível. Dom de Deus, como diz Pedro, foram doadas todas essas graças para quem quiser se apossar delas diligentemente. Fé.